Pra terminar aqui a primeira live, vamos de Álvaro Borba? Bora. Bora de Álvaro. No dia 29 de outubro, uma vereadora do PT propôs que a Câmara de São Paulo fizesse 1 minuto de silêncio pelas mortes da operação policial ocorrida dias antes no Rio de Janeiro. Imediatamente, outros 2 vereadores do PL e do União Brasil protestaram aos berros. Bandido não tem cor e quem atira em polícia tem que morrer mesmo. O presidente da sessão, cauteloso com as palavras, propôs colocar o minuto de silêncio em votação. Quem for a favor de 1 minuto de silêncio, vote sim. Por quem? É 1 minuto de silêncio pelas vítimas do ocorrido de ontem. Não, não. Meu filho, os 4 policiais que morreram não merecem, né? Não vai ter. Deixa eu continuar. Não vai ter. Eu vou continuar, Não vai por ter. favor. 1 a 1, os vereadores expuseram os seus argumentos, a favor ou contra o minuto de silêncio. Sim, há 1 minuto de silêncio para todas as vítimas. Silêncio é por vítima inocente. É da vítima diária, do narcotráfico, do crime organizado. Bandido não... Ai, que pequeneza, cara. Delegacia de subatômicas causas. 1 minuto. Votação para 1 minuto de silêncio, cara. Vai se fuder. Tem que ter celebração aqui. Ter votação. Quem acompanhou a sessão Adriles, percebeu que chiliquento. ninguém ouviu os argumentos de ninguém. É lógico, né? Tu vota. Sujeito que pega um fuzil pra apontar pro policial fez a escolha dele. Não adianta vir com esse vitimismo. É bandido, é criminoso. A polícia matou e fez bem de matar. Espero que mate mais. Vamos à votação. Hipócrita! Hipócrita! A maioria dos mortos era branco. Hipócritas, vocês são. Hein? Toda essa gritaria fez com que a votação durasse muito mais do que o necessário, enquanto outros O Adriles está bem preocupado em fazer uma cena, né? Porque ele tá com uma situação de peculato lá no gabinete dele, cobrando 1,5 pau de cada assessor, né? Então ele tem que fazer essa ceninha mesmo. assuntos de interesse direto da cidade aguardavam na pauta. Eu quero ver essa fúria destes vereadores para reprovar o IPTU hoje, hein? Meu, Vamos ver a fúria de vocês para reprovar o IPTU disposição. hoje, hein? Esse bate-boca na Câmara de Vereadores de São Paulo foi só mais um, mas ele ajuda a demonstrar como o debate sobre a segurança pública tem tudo para desestabilizar o ambiente democrático no Brasil. Eu sou o Álvaro. mais um vídeo do Álvaro. Então vamos ver aí o que o Álvaro Borba está dizendo sobre o assunto. Ainda não se sabe como o que aconteceu no Rio de Janeiro vai influenciar o futuro do combate ao crime organizado. Mas já surgem os primeiros sinais de que vai haver uma influência forte nos conflitos institucionais que o Brasil vem vivendo há alguns anos. Governadores de partidos que fazem oposição ao governo federal querem mais autonomia. Agora, o que nós não podemos é imaginar que eu vou receber em Goiás como é que minha polícia tem que fazer abordagem no criminoso, como é que minha polícia... Eu já falei para o senhor presidente, só ter uma ideia, eu já falei, eu sou governador do estado, eu fui eleito pelo meu povo. Eu não vou botar a Câmara em policial meu de maneira alguma. Não existe a hipótese de eu botar a Câmara em policial meu. Não coloca a câmera, coloca a câmera mesmo. Esse aí é o Ronaldo Caiado, numa reunião convocada pela Presidência da República para discutir o combate ao crime. Embora não exista uma lei obrigando as polícias a usarem câmeras corporais, o Ministério da Justiça do governo federal tem um projeto que oferece tudo o que os estados precisam para implementar essa tecnologia. Mas o Caiado se opõe a ela e diz que está indo muito bem sem as câmeras. Ele não pede mais fiscalização, ele pede mais autonomia. E a minha proposta é exatamente que esse texto nos dê aos estados a prerrogativa da legislação penal e de penitenciária para nós acabarmos com o crime no país, porque em Goiás eu acabei com ele. Porque o dado concreto é que é uma situação muito complicada no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás. Que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião. Essa interação entre Caiado e Lula mostra que por trás do tema da segurança pública existe um conflito entre os estados e a União. E esse tipo de conflito é tão perigoso para a estabilidade da República quanto o crime organizado por si só.
O que nos leva ao recém-anunciado Consórcio da Paz. Um clube de governadores que prometem colaborar uns com os outros com os recursos e com a inteligência necessários para combater o crime. Com a inteligência integrada oferecida pelo governo federal? Não. Vamos nos unir só nós e aí nós vamos fazer do nosso jeito, que é o jeito certo. Então, o principal objetivo, segundo o que foi anunciado, é fazer esse trabalho de integração de forças de segurança dos estados, das equipes de inteligência e também apoio financeiro. Então, através desse consórcio, seria possível, por exemplo, haver uma cooperação conjunta para investimento na área de combate ao crime organizado. Acontece que, enquanto o Consórcio da Paz promete cooperação entre os estados, ele entrega um conflito entre esses estados e o governo federal. E a primeira batalha do consórcio é contra a PEC da Segurança Pública, uma iniciativa do governo federal que promoveria a integração entre forças estaduais e federais e também poderia facilitar o bloqueio de bens de facções criminosas. E aí, a crítica geral desses governadores, por exemplo, é que essa PEC tiraria a autonomia dos estados para lidar com o tema de segurança pública. A gente só quer que vocês deixem a gente com os nossos amigos, fazendo as transações que eles têm que fazer. E continua matando as pessoas lá debaixo da pirâmide que podem ser substituídas. Mas deixa a gente fazer nossas esqueminhas. Sabe quantas vezes a palavra autonomia entra nessa conversa? É disso que se trata. Os governadores, na prática, estão propondo um novo pacto federativo, em que o poder da União é diminuído substancialmente. E essa leitura da situação não é minha. Ela também é da Secretaria-Geral da Presidência da República. Querem combater o crime organizado? Apoiem a PEC da Segurança Pública, porque nenhum estado sozinho tem instrumentos para fazer sozinho o combate ao crime organizado. E a PEC da Segurança Pública puxa mais responsabilidades para o governo federal. E agora vem o aspecto mais grave desse conflito entre os estados e a União. Um aspecto que dá à coisa toda um ar de conspiração internacional e que tem recebido muito menos destaque do que deveria. Ao passo em que os governadores rejeitam a autoridade do governo do Brasil, eles vão estreitando os laços deles com o governo dos Estados Unidos. E isso num momento em que os Estados Unidos usam o narcotráfico como justificativa para ameaçar intervenções militares na América Latina. Recentemente, pipocaram 2 relatórios enviados pelos governos do Rio e de São Paulo para a diplomacia dos Estados Unidos. A gente trouxe um relatório da Secretaria de Segurança Pública do governo Cláudio Castro, entregue ao consulado dos Estados Unidos, defendendo, primeiro, que seja classificadas Comando Vermelho, PCC, como organizações terroristas, e segundo, mostrando para os Estados Unidos que essas facções, as 2 maiores do Brasil, já têm atuação lá nos Estados Unidos. Hoje a gente consegue descobrir que São Paulo fez o mesmo com o PCC, mostrou para os Estados Unidos, para o governo Donald Trump, que olha, o PCC está aí também nos Estados Unidos, e alinha muito com uma característica de política de combate ao narcotráfico que a Casa Branca vem impondo aqui na América do Sul. A gente está vendo os ataques ali na Venezuela, é com essa justificativa. E enquanto, nas sombras, os governos estaduais abasteciam os Estados Unidos com esse tipo de informação, os governadores, sob os holofotes, ajudavam a popularizar o termo narcoterrorismo, que está bem no centro do discurso intervencionista dos Estados Unidos. Ou seja, obviamente, eles estão se aproveitando de uma situação para fazer política. Aliás, quando o governador do Rio de Janeiro e outras figuras da extrema-direita usam o termo narcoterrorismo, narcoestado, utilizado não por acaso pelo Donald Trump para tentar justificar intervenções norte-americanas na América Latina, na Colômbia, na Venezuela, onde seja, né? Eles estão, inclusive, fazendo um jogo político tentando estimular intervencionismo de Estado estrangeiro. Isso é grave. Definitivamente é grave. Estados importantes rejeitam a autoridade do governo federal enquanto colaboram por debaixo dos panos com uma potência estrangeira que pode ou não estar prestes a invadir países vizinhos ao nosso, em função de problemas muito parecidos com esses que nós também temos. É a conspiração na prática. O que dá até saudades de tempos recentes, quando o problema do Brasil era a feto teoria no refrigerante. conspiratória.
Ai, mas não tenho saudade do Olavo, não. Ponto final em mais um textão e nas considerações Muito que finais, bem, eu queria bem. ressaltar uma informação que ficou de fora desse vídeo. É que a mega operação realizada no Rio de Janeiro e considerada um sucesso pelo governador do estado, ela pelos aconteceu moradores. no único dia do terceiro mandato do presidente da República, Que ele não estava com internet. em que ele estava incomunicável. Essa informação ficou de fora desse vídeo, mas foi tratada à exaustão no outro. Porque eu estava chafurdando lá no Twitter e vi umas coisas assim abismais. Abismais. Gente celebrando corpo decapitado com meme, com música. E Coisa horrível. isso pra mim é um tipo de barbárie por si só. Se o YouTube acha que esse é o jeito de se ver livre desse cenário, ótimo, quero até fazer minha parte. Tudo explicado? Bora ouvir os apoiadores desse canal. Muito obrigada. Deixa eu curtir aqui o vídeo do Árvore. A gente se vê na próxima.